tarde. Boa tarde. Sejam todas bem-vindas à Parelha Lucia. Algumas pessoas já conhecem, outras não, mas é sempre importante retomar. Oi? Sempre importante retomar a Parelha Lucia. A gente apelida aqui de Quilombo Urbano. É um espaço de artes, de criação, circulação e mediação de artes pretas. Além dessa dimensão das artes que circula aqui nesse espaço, esse também é um espaço de sociabilidade preta, onde nós conseguimos gripar também, mas é um espaço onde a gente pode construir afetividades e proximidades, processo de reconhecimento, de autoconhecimento também, porque, afinal de contas, todos os espaços da cidade eles são inóspitos e compulsoriamente racistas. Aqui é um espaço anti-hegemônico, onde a maioria absoluta de pessoas que frequentam aqui são pessoas pretas. É um território que está construindo e produzindo uma contranarrativa, uma narrativa de oposição a essa construção eurocêntrica e branca que habita todo o imaginário, subjetividades e objetividades de toda a gente no Ocidente. Então a gente está construindo uma narrativa que começa por onde achavam que iria terminar a história. A gente começa pelas mulheres pretas, obviamente, e assim a gente vem nessa caminhada sediando e mediando eventos de diversas naturezas que digam respeito às construções pretas. É um espaço de arte, mas além das artes e junto às artes é um espaço de arte, cultura e política. O espaço funciona quase todos os dias, oficialmente seria de quinta a domingo, mas a gente acaba, como hoje, abrindo as quartas também, sempre com atividades artísticas, shows de música, performance, teatro, lançamentos de livro e encontros, debates, encontros temáticos como esse aqui. Temos 4 células funcionando ativamente aqui na Parelha. Uma que se chama Étnico Golpe, que é uma análise de conjuntura sobre os processos políticos da política brasileira baseada no recorte de raça. Temos uma outra célula que chama Quilombo da Saúde do Povo Preto, que é um grupo de médicas negras que discutem bem-estar e saúde e outras concepções de medicina baseada na corporeidade e na experiência do povo preto desde as nossas ancestralidades. Tem uma outra célula que se chama OO, que são caminhadas. OO quer dizer dinheiro em Yorubá, e a gente fala sobre caminhadas da economia preta para pensar também como esse projeto racista nos destituiu da possibilidade de acesso do dinheiro, né, e da economia que funciona e que só circula na mão de pessoas brancas e as de sempre, desde que Cabral aportou aqui nesse território. Então a gente também discute essa temática para criar conteúdo e fortalecimento e estratégias de autossustentação do povo preto, né, de fazer essa economia circular entre nós. E tem uma outra célula que é de afetividade, que é a gira do amor, onde a gente discute as dimensões do afeto, do amor e do afrocentrismo também, né? Porque uma das vertentes do racismo é fazer com que nós, pessoas pretas, não nos observemos ou não nos observássemos, e valorizássemos nossas belezas, construção de desejos e etc. e tal. Bom, tem mais alguém? Tem um bloco afro-afirmativo também, que chama Iluinã, Tambor de Fogo, um bloco de pretas e pretos, um processo também de reintegração de posse da produção da cultura imaterial, que também nos foi usurpado, e a gente está no processo desse processo de reintegração de posse dessa experiência, né, das experiências da cultura. E, bom, acho que é isso. Tem mais alguma coisa, mas eu esqueci, outra hora eu lembro. É muito importante, é uma honra e é uma felicidade enorme receber mais uma vez o debate sobre a política de drogas, porque é importante
que nós tratemos de todos os assuntos que acometem, né, que dizem respeito à sociedade, a partir da lógica do racismo. É importante racializar o debate sobre drogas, é importante racializar, na verdade, todos os debates nesse país, né, em todos os lugares que receberam a diáspora negra. Os debates precisam ser racializados, porque o racismo ele é estruturante, e é ele que estruturante e se institucionaliza, é ele que fundamenta as disparidades, desigualdades e diferenças violentas, né, na construção da sociedade. Então é muito importante para nós recebermos, né, e criarmos mais tecnologias do pensamento, desenvolver mais ferramentas para entender como se constrói o debate racial, a questão racial, a partir da perspectiva das drogas. É importante para a gente pensar e agir a partir disso também, né? Porque isso diz respeito. E como esse é um espaço de militância, um espaço de existência preta e etc., é fundamental que a gente, na verdade não é que é fundamental, na verdade é que a gente se move sempre nessa sintonia, né? Que nós estanquemos os sangues que continuam a jorrar, né? Estanquemos as lágrimas das mães pretas que continuam a chorar a morte dos seus filhos, né? Estanquemos essas violências simbólicas e objetivas que ainda recaem sobre o nosso povo preto. Acho que é isso. Agradecer sempre as pessoas que compõem esse espaço, que mantêm esse bilhete de pé e que estão aqui sempre na fundamentação. Cícera Alves, que é a chefe de cozinha. Palmas para a mulher. Meu assistente de produção, Giovanni Nascimento. Tem outras pessoas que não estão aqui, mas eu vou falar assim, né? Tem Mariana, Maiara, Malu, Miriam, Fernanda, e tem o Júlio César Ribeiro, que é artista, músico, faz os drinks. Cadê Júlio? Ô, desgraça! Oi! Só para dar oi. Ah, tá. Oi, gente. E eu sou a Érica Malunguinho, idealizadora e gestora desse território. E lhe saúdo. Espero que essa tarde e esses encontros sejam proveitosos. Espero que ele modifique, né, que a gente saia diferente daqui, né? Cheguemos de uma forma, saiamos de outra, porque é importante pensar, é importante refletir, mas é importante retomar que a África e a negritude não é só teórica, né? Ela é prática. Então a gente precisa realizar isso, que a gente ouve, que a gente dialogue, realizar isso nos processos. Eu sei que tem vários projetos aqui que estão presentes, que trabalham na perspectiva da região da luz, na perspectiva de redução de danos, etc. Parabéns a todos, todas. E comecemos, axé. Enquanto a periferia seguir sangrando, a gente continua em luta. É nóis. Bom, eu vou ser breve. Meu nome é Natália. Para quem me conhece, eu sou aqui de São Paulo. Eu sou coordenadora da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas aqui em São Paulo. Também atuo no Centro de Convivência de Lei, onde eu pude ser redutora de danos por um período. Sou presidenta do Conselho Municipal de Drogas aqui da cidade. Então eu vou fazer essa abertura breve, até para chamar os convidados por conta do adiantado da hora. Só dar as boas-vindas mesmo. Essa programação de hoje, ela faz parte da semana de eventos que a gente está fazendo, que chama As Múltiplas Faces da Política de Drogas em SP, porque principalmente não que a gente já não fosse fazer esse evento ele já era uma coisa que estava prevista no nosso calendário, e inclusive queria agradecer ao Aparelho Luzia,
principalmente na figura da Érica, que é uma pessoa que desde o início, lá no começo do ano, quando eu falei que a gente gostaria de fazer um evento aqui, um seminário, com essa questão do recorte racial e as políticas de drogas, se demonstrou super aberta, de prontidão para ceder o espaço, para construir com a gente. E, enfim, então queria primeiro agradecer muito, queria agradecer a presença de todo mundo que se mobilizou. Sei que o pessoal do Reviravolta, inclusive, trouxe a galera que está lá no projeto, etc. O espaço é esse mesmo, ele é aberto, porque a gente entende que não é possível construir uma política de drogas, seja na cidade de São Paulo, seja no Brasil, no mundo, que não seja com a participação de todo mundo, principalmente dos sujeitos-alvos dessa política. Então essa programação ela tem que ser construída por nós usuários, ela tem que ser construída por pesquisadores, pelos trabalhadores da rede de saúde e de assistência, pelas ONGs, pelas pessoas negras, as pessoas não negras, porque a política que a gente tem hoje é uma política de guerra, né? Então, guerra, ao meu ver, ela não é uma política, ela não pode ser uma forma da gente tratar parcela da população brasileira, e essa população, ela tem cor. Hoje mesmo, a gente estava acompanhando as notícias sobre a polícia criminalizando mais uma vez ali o território do Moinho, que é uma comunidade pobre próxima daqui, da região, né? Inclusive tem notícias de gente que foi torturada, de gente que sofreu tiro, né? É importante até fazer essa menção, não só a favela do Moinho, mas até o que a gente tem acompanhado na Cracolândia, que eu acho que fatos como esse vão demonstrando que a guerra em São Paulo, apesar de não acontecer em troca de tiros e balas, como ela acontece muitas vezes em comunidades do Rio de Janeiro ou em Fortaleza, que também está num momento acirrado de disputa ali entre a polícia, o Estado, o crime, enfim, a guerra em São Paulo ela acontece. E quando ela acontece em São Paulo, ela vem num rompante simbólico muito grande. Né? Ela vem logo com 1000 policiais de uma vez para ficar atacando e atirando bomba nas pessoas, tirando as pessoas da rua. Então a gente aproveitou essa conjuntura, essa pauta, deu uma enxugada na programação que seria só aqui, então tem programação acontecendo também em outros lugares. Aconteceu ontem, vai acontecer aqui quarta e quinta de manhã, de tarde e de noite, e de manhã na Companhia de Teatro Munzari, no território da Cracolândia, que é essa perspectiva mesmo de debater vários lugares da política de drogas, vários olhares, porque a política que está posta hoje é a política que mata, é a política que interna as pessoas à força e é a política que encarcera. E com essa política nós não queremos, porque a gente não entende que essa deve ser a política mais justa para todas as pessoas que vivem aqui nessa sociedade, porque a gente se entende todo mundo como gente, né? Então, eu acho que é um pouco isso. O lance da Cracolândia deu uma mobilizada na pauta. Eu estou feliz porque eu estou acompanhando todas as atividades. As de ontem eu acompanhei todas as outras eu estarei presente. E em cada atividade que eu vou, eu vejo um público diferente. O público que estava no CRP ontem era outro. O público que estava à noite ontem no IBCCRI, no debate sobre internação compulsória, era outro. Esse aqui já modificou. Sei que no da noite vem muito mais outras pessoas. E claro, quem está aqui de tarde pode ficar para o da noite também. Então, isso só dá certeza, assim, né, e até um retorno positivo para a gente que está organizando isso, de que a gente escolheu o tempo certo, de que a divulgação deu certo, que foi uma divulgação toda feita, os amigos jornalistas que se juntam e fazem um grupo, o outro que faz a arte. Então eu queria em especial agradecer o pessoal da comunicação, o Pedrão, a Arumi, a Ana do TTC, porque foi isso, 3 jornalistas juntas, faz um grupo, inventa arte, sai divulgando no Facebook, tenta falar com a imprensa amiga. As pessoas das outras organizações que estão também mobilizando para as outras atividades, então a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, o Centro de Convivência de Lei que trabalha com redução de danos no território da Cracolândia há muito tempo, o pessoal ali do FID, o Fórum Intersetorial de Drogas e Direitos Humanos, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, que atua com política de drogas e gênero. Então eu queria fazer um salve, assim, um agradecimento geral, porque para a gente conseguir esses resultados, para a gente conseguir, de fato, mobilizar muita gente em torno de uma pauta que é importante e necessária para a cidade, isso não seria possível de ser feito sozinho ou só por uma instituição. Ela só é feita e só é cada vez mais potente porque o movimento antiproibicionista, o movimento que hoje se coloca contra a guerra, ele é um movimento que é cada vez mais plural, ele é cada vez mais em banda, ele cada vez mais anda em rede, e a gente está dentro de vários lugares que as pessoas nem imaginam. Então esse resultado só é possível porque tem essa produção coletiva. Então eu espero que todo mundo que está aqui goste, aproveite. Depois o microfone está aberto. Já me perguntaram se pode citar poesia que fez sobre a galera que está em situação de rua, sobre criança e adolescente. Depois que os convidados falarem, o microfone está aberto para pergunta, para intervenção, inclusive para acumular mesmo sobre esse tema, porque a gente sabe, inclusive,
que quem está aqui como convidado vem chamado para facilitar, para disparar o tema, mas a gente sabe que todo mundo que está aqui tem capacidade e muita qualidade para contribuir nessa pauta, porque senão a gente não vai construir essa outra política de drogas que a gente quer. Então eu queria já chamar aqui para compor a mesa o Eduardo Ribeiro, que veio de Salvador, coordenador da Iniciativa Negra para uma Nova Política sobre Drogas lá de Salvador, inclusive, meu companheiro de caminhada, de luta, de jornada. Dudu vai fazer a mediação dessa mesa. Queria chamar o Bruno Ramos, da Liga do Funk, brother também, que é conselheiro. Foi reconduzido ao Conselho Nacional de Juventude, Bruno? Brunão também a gente se conhece aí de longa caminhada, começando lá no Conjuve a debater política de drogas aí por conta da articulação de Dudu, articulação de Vina, de Luana, Bruno. Então, bem-vindo, Bruno. O Thiago, da Solano Trindade, ele acabou se confundindo na agenda, ele não pôde chegar, porque a gente tentou trazer uma pessoa da Zona Leste e uma pessoa da Zona Sul, e queria trazer a Ju, representando aqui a Marcha de Mulheres Negras, também que tem sido cada vez mais parceira da iniciativa, sempre ali também no Brasil de Fato, fazendo matérias cada vez mais responsáveis sobre política de drogas, pautando mesmo. A Marcha das Mulheres Negras também tem chegado para esse debate, tem chegado para essa discussão, quer construir, quer ajudar. Então, assim, é uma mesa que eu tenho muita felicidade de apresentar, porque, inclusive, todo mundo que está aqui, a gente se encontra caminhando e fazendo várias outras coisas juntas, enfim. Mesa, público, bem-vindo. Dudu? Bom, gente. Boa tarde. Boa tarde a todas. Primeiramente, queria agradecer ao acolhimento, Érica, Cícera, Júlio, nessa casa, né? Chegar e ser recebido aqui nessa casa com esse axé, com essa disposição para construir nossas afroconexões, nossas outras possibilidades de formação e organização política. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje pela primeira vez na Padaria Luzia. E feliz também de estar participando dessa programação, compondo com essa galera aqui, falar de um tema que nos é muito caro e é cotidiano, é rotineiro, é aqui agora no Moinho, mas é lá em Salvador, é em Fortaleza, é no Rio de Janeiro, que é a criminalização dos territórios pobres, dos territórios negros, a partir de uma ideia da política de que existe uma guerra contra as drogas. E quando a gente investiga a história da relação das pessoas com as drogas no mundo, a gente vai ver que, na verdade, o que nós inauguramos foi uma guerra contra pessoas, não uma guerra contra as substâncias. Afinal de contas, eu nunca vi ninguém dar um tiro no pé de maconha ou jogar uma bomba numa pedra de crack. A guerra não é contra drogas, contra substâncias, a guerra sempre foi contra pessoas. E quando a gente começou a Iniciativa Negra, a nossa disposição era por que é que nós, negros e negras, que sofremos os maiores impactos das políticas de guerra às drogas, porque tem avião circulando com meia tonelada de cocaína, tem helicóptero circulando fazendo destinado com meia tonelada de cocaína, e tem jovem preto como no Rio sendo condenado a 11 anos de prisão por 9 gramas de cocaína. Que tipo de guerra é essa? É uma guerra contra pessoas. Nós começamos a dizer, por que nós não estamos falando sobre isso? O que é que estão falando ou querem falar por nós, se nós temos nossas vozes, nós temos nossas formas de organização, nós temos nossas tradições, nossa história, nossa cultura, nós temos condição de fazer por nós mesmos. Que era o que a Erika estava falando aqui no começo dessa apresentação. Então a Iniciativa Negra surge pensando nisso, que nós precisávamos falar sobre, mas você sabe, dar um microfone e dar um negócio assim, né? Mas eu vou ser bastante breve, mas só contar uma história, eu sou professor de história lá em Salvador, na rede pública, e há 300 anos atrás, um camarada, em 1712, há 305 anos atrás, o Lynch falava para aqueles senhores de escravos: nós temos que manter o controle sobre os negros a partir do controle que eles mesmos façam entre eles. E o que é que ele fazia? Ele catalogava as diferenças para explorá-las e nós nos virássemos contra nós mesmos. E pudesse manter o controle, e ele fala na palestra assim: se nós fizermos isso, nós vamos manter o controle sobre os negros por 300 anos. O cara falou isso há 300 anos atrás, e hoje nós estamos aqui sentados numa Padaria Luzia para dizer que o método de construção e de opressão de um povo, construído em toda a diáspora, ela continua nos violentando, nos sangrando, criminalizando nossos territórios
Porque quando se pensou em criminalizar a maconha no Brasil, o primeiro argumento, quer dizer, um argumento bastante presente, lá em 1915, o professor Rodrigo Isidoro da Faculdade de Medicina da Bahia falava que tinha que criminalizar a maconha porque a maconha era uma vingança dos negros contra os brancos por terem tomado a sua liberdade. Era essa a motivação, não era a perspectiva de proteção de saúde ou de qualquer outra coisa que se quisesse relacionar com o uso e a fisiologia da substância, mas é o seguinte, ó, acabou a escravidão nesse instante, nós temos que manter o controle sobre os negros, porque senão eles vão tomar tudo, né? Então o que é que nós vamos fazer? Logo um pouquinho antes da abolição foi exterminar mesmo, né? Guerra do Paraguai, onde 40% dos negros foram exterminados em uma guerra. E depois, e aí o que a gente vai fazer? Bom, agora a gente vai fazer várias coisas. Uma delas é, vamos criminalizar as drogas. Quando o Rodrigo Zóia falou, vamos criminalizar a maconha, porque senão os negros vão boicotar o processo civilizatório brasileiro. O processo civilizatório brasileiro, a final do século XX, ser o quê? Um país de brancos. Era esse o plano. No final do século XIX era acabar o século XX, nós seremos um país de brancos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai trazer brancos, e aí a gente vê nas novelas da Globo, imigrantes italianos e não sei o quê, e vamos exterminar os negros. Como é que a gente vai exterminar? Uma parte foi na guerra no Paraguai e outra foi na constante guerra genocida que a professora Ana Flauzina, a professora negra, nos ensinou, no Corpo Negro Caído no Chão, projeto de noção do Estado brasileiro, nos ensinou como a noção de justiça, crime, castigo, pena, culpa no Brasil, ela recai sobre a perspectiva do genocídio desde que ela é fundada. Ou seja, o sistema penal ele não é seletivo por causa que ele está funcionando de forma errada. Ele é seletivo porque ele está funcionando para o que ele sempre existiu. Ele não existe para criminalizar todos os crimes, perseguir todos os criminosos. Ele surge para criminalizar o criminoso que já estava construído. Os negros, a escravidão não tinha nenhum outro estatuto jurídico a não ser criminoso. Não estava previsto nenhuma outra possibilidade de direito, ele não era considerado uma pessoa. O racismo parte da desumanização. Quando a gente fala sobre direitos humanos no Brasil, a gente precisa racializar o debate porque as pessoas desumanizaram as pessoas negras. Quando a gente fala de direitos humanos, quem são os humanos de quem a gente está falando? São todos os humanos? Ou são alguns que são humanos e outros a gente tratou como outra coisa? Então, a gente precisa trazer essa história, trazer o Aparelho da Luzia, fazer a iniciativa negra, botar a nossa cara na rua e dizer que não precisam falar por nós. Porque nós vamos falar por nós agora, como nós sempre fizemos, nós sempre contamos nossa história. Então, estar aqui hoje na Aparelho da Luzia, construindo essa agenda, é poder construir essa outra possibilidade de contar a história do Brasil, da política sobre drogas, a partir da superação do nosso genocídio, que ele permanece cotidianamente, afinal de contas, se nós tivéssemos 60 mil pessoas brancas morrendo no Brasil hoje, o Brasil não estava caminhando, estava tudo parado, peraí, estão morrendo pessoas, 60 mil pessoas, mas nós temos 60 mil pessoas pretas morrendo e o Brasil segue o curso. Por quê? Porque nós fomos fundados no genocídio. Só que a nossa agenda é parar o nosso sangue, a nossa lágrima. Por isso hoje nós temos aqui essas duas pessoas, todas as pessoas aqui, as pessoas que contribuíram, que não estão aqui agora, estarão mais tarde, para a gente começar, para a gente continuar, na verdade, a potencializar essa agenda. Então, sem mais delongas, porque já foi longo demais, eu queria convidar a companheira Juliana Gonçalves, pode ser? Rede de Mulheres Negras, que conta a sua história pelo próprio nome, que já chega em qualquer lugar e nos faz ter o respeito, a reverência e o axé desse conjunto de mulheres. Então, por favor, à vontade. Boa tarde a todas e a todos. Quero agradecer, enfim, a oportunidade de estar aqui, falando pela Marcha das Mulheres Negras, que é essa articulação que tem cerca de 50 entidades de mulheres negras e mulheres negras autônomas, né, que vem se construindo aí desde Dandara até aqui, né, e o marco foi quando nós lançamos a marcha na Conapir de 2013 e marchamos para Brasília em 2015. Bom, eu sou jornalista e
quando me convidaram para fazer essa provocação aqui, essa fala, eu pensei em trazer algumas manas que somam com a gente junto na marcha, que não só são, enfim, né, do território periférico, como atuam, fazem um trabalho de base lá. E é muito, enfim, por algum motivo eu tive dificuldade de fazer essa autocrítica, enfim, que eu também sou moradora de um bairro periférico, eu moro na região da Vila Oconé, que é perto ali de Itaquera, e é um pouco sobre esse prisma que eu resolvi refletir, né, sobre o que é ser, né, o que uma mulher negra dessa região enxerga como facetas de uma política de drogas aplicadas naquele território. E outro prisma, que é recente na minha vida, mas que me trouxe reflexões sobre resiliência, sobre sobrevivência, é o fato de eu ser mãe de um menino negro. Então, como essas duas coisas vão dialogando e vão me mostrando, e vão trazendo à mente, né, que a atuação, as duas coisas acabam me trazendo de pronto qual que é a atuação, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo nesses territórios e como ela se vale, né, da política de drogas para criminalizar a pobreza, para encarcerar a juventude, para exterminar mesmo os jovens negros, né? Então, eu acho que nós da marcha, e eu particularmente, a gente tem muito claro que a política de drogas a atual política de drogas, né, é a ferramenta na periferia pela qual se concretiza as diversas facetas do genocídio do povo preto. Né? Então, acho que é muito importante essa fala da Érica, como todos os outros debates, precisam ser racializados, porque a gente está falando de algo que é estruturante. Né? E aí, falando do ponto de vista prático, eu fiquei pensando qual que é a relação que os moradores das periferias normalmente têm com a polícia. Né? E a polícia, né, não individualizando, né, mas entendendo como a representação do Estado ali, né? Muitas vezes nas comunidades, nas favelas e afins, né? Então, se um carro é roubado, né, numa região periférica, né, minha avó costumava dizer, a gente tem que acender uma vela para Deus e não para o diabo, né? Você até vai lá fazer o boletim de ocorrência, mas você também vai falar com o tráfico para ver, né, como aquilo se resolve, né? Se existe uma briga também, o tráfico acaba sendo sempre também uma via de diálogo, acaba sendo também um lugar onde as pessoas recorrem. E como isso também só acontece porque a polícia, sendo temida por muitos dos moradores, e com esse tipo de ação, ela automaticamente fortalece as relações do tráfico que ela diz combater. Né? É muito parecido, né, por exemplo, com as UPPs no Rio de Janeiro e assim por diante. Enfim, assim, na minha pré-adolescência aconteceu um caso bem em frente assim, na minha casa, que os 2 meninos que moravam ali foram acusados de roubar uma bicicleta. E aí a polícia chegou, eram quase 4 viaturas por conta de um roubo de uma bicicleta. Invadiram a casa, né, da minha vizinha da frente, entraram, procuraram, tudo de uma forma, né, muito truculenta, como a gente está acostumado a ver nas periferias. E eu lembro dela, assim, na porta de casa, chorando, enfim, tentando conversar com o policial, e ela dizia assim, mas meu filho não fez nada, nada justifica esse tipo de ação. E o policial dizia, assim, gritando praticamente, né, que o filho dela não precisava ter feito nada para receber aquele tipo de reação mesmo, né? Então, e quando ela tentou proteger o menino, né, das investidas do policial, ela levou um tapa na cara, enfim, foi algo que na minha pré-adolescência eu acabei, né, foi muito violento, né, ver pela primeira vez ali uma polícia tratando uma moradora daquela maneira, uma mulher ainda, né? Então, essa lógica, né, de você não precisa ser culpado, né, ela acaba permeando, inclusive, a criação dos nossos meninos na periferia, né? Porque mais do que não ser culpado, os meninos e meninas não podem parecer culpados,
né? Então, eu lembro da minha avó aconselhando meu tio, por exemplo, que ele não corresse pelas ruas, porque um menino negro correndo pode ser considerado suspeito, né? Mesmo estando ali do lado de casa, né? E depois disso vi minha tia falando, repetindo o mesmo discurso para o meu primo, né? E dizendo ainda para evitar o boné e o capuz quando estivesse escuro, quando o sol caísse, porque, né, algo poderia acontecer, né? Então, é uma lógica muito de evitar que te percebam e que te parem, porque o que acontece depois disso, você já não tem mais controle, né? E uma vez ali, né, na frente, com a figura do policial, que aí, né, é a figura do Estado, cabe, inclusive por conta da recente lei de drogas, lá de 2006, as mudanças que foram feitas, cabe àquela pessoa decidir, né, se você, caso você tenha alguma quantidade de drogas com você, se você é usuário ou traficante. E a gente sabe como essa seletividade de julgamento também tem a ver com a criminalização da pobreza e da negritude, né? Então é histórico essa prática policial de plantar drogas, né? Então é algo que aconteceu recentemente com o caso de Rafael Braga, né, que ele se diz inocente e nós no movimento social a gente acredita nisso. E esse temor das drogas, né, justifica qualquer tipo de violência policial, né? E é engraçado entender, é triste na verdade, entender como isso realmente é diaspórico, né? Então agora, semana passada, foi o julgamento do policial que matou o Philando Castile, lá nos Estados Unidos, né? E ele foi inocentado, embora lá a polícia não seja militarizada, ela seja julgada por um júri popular, ele foi inocentado. E uma das coisas que o policial que atirou no Philando diz, atirou no peito, enfim, ele estava no carro com a companheira e com a criança, o vídeo circulou pela internet, é que ele sentiu o cheiro de maconha. E foi suficiente para aquele homem achar que, né, na verdade, a gente sabe que não foi o suficiente, né? A gente sabe que é a desculpa, né? É a desculpa que eles precisam, né? E é uma desculpa amparada por lei para justificar qualquer tipo de violência. Então, é isso, né? A política de drogas aplicadas nos territórios, ela acaba sendo a justificativa de todo tipo de atrocidade, né, dos policiais, né? E aí a gente entende, né, como o território fala por si também, né, que a polícia não é a mesma nos territórios, né, que a polícia, embora ela tenha, né, acho que a sua estrutura militarizada, racista, classista, ela sabe muito bem qual é a carne mais barata do mercado, quem é que ela vai meter, que ela vai matar, encarcerar e que vai causar menos ou mais comoção social, né. Nessa perspectiva, né, que, por exemplo, Lélia Gonzalez fala dessa divisão racial do espaço, né? Então, esses espaços periféricos, né, negros, em sua maioria, são ditos como espaços de menos valor, onde a vida ali vale menos, né? Então, para finalizar nessa perspectiva, a Marcha das Mulheres Negras entende o debate da política de drogas como algo prioritário, principalmente por estar amplamente vinculado a essa questão do genocídio, né? Então, do genocídio e do encarceramento, né? Lembrando que o encarceramento de mulheres, sobretudo de mulheres negras, aumentou também de maneira estratosférica nos últimos anos, né? Mais de 500%, né? Nada disso é de graça, né? Nada disso é à toa, né? A gente está vendo aqui com a Cracolândia, hoje com o que está acontecendo no Moinho, a gente está num projeto em curso que na verdade nunca parou, né, de higienização e de criminalização da pobreza. E essa guerra às drogas é a guerra também ao povo negro. E aí eu não quero terminar sem lembrar também o caso da Luana Barbosa, porque ela diz muito sobre isso também, sobre como que é essa figura do policial dentro das comunidades. A Luana Barbosa foi uma moça que morreu, ela estava dirigindo uma moto, e é isso, né? Dirigir uma moto pode ser suspeito, né? Dependendo de onde você está e quem você seja, qual é a cor da sua pele, né? E quando os policiais viram que ela era uma mulher e ela exigiu um direito básico, que era ser interrogada, ser revistada por uma policial feminina, foi o suficiente para esses semideuses, né, que os policiais acham que são,
acharam que ela estava sendo truculenta e, infelizmente, a Luana veio morrer de tanto apanhar, né? Ela passou horas na delegacia apanhando muito na cabeça. E mesmo com essas imagens fortíssimas, sendo inclusive divulgadas depois, logo depois que ela saiu da cadeia, ela senta no chão e grava um vídeo, mesmo assim, nada aconteceu com esses policiais, né? Então, eu acho que quando a gente fala da guerra às drogas, tem outros debates que vêm do bojo. Um deles é a atuação, de modo geral, da polícia militar, né? A desmilitarização, a questão da formação, a questão da necessidade. São debates que, para nós, da Marcha, é um debate muito importante, porque somos as mães dos meninos que estão encarcerados, que estão sendo mortos, somos as companheiras, as filhas, e esse debate ele permeia vários outros, como um debate mesmo de saúde pública, de cuidado. Então, é muito importante estar aqui hoje, podendo fazer essa discussão com vocês de modo geral. Muito obrigada. Falando aqui que uma das primeiras coisas que minha mãe me ensinou e que eu levo até hoje é não sair de casa sem levar carteira de identidade. Assim, eu acho que quase todo homem preto, provavelmente, ouviu isso da mãe. Porque até hoje, se eu for comprar um pão do outro lado da rua, eu tenho que sair com carteira de identidade, para não parecer suspeito. E agora também, passando rapidamente, para o camarada Bruno, da Liga do Funk. Da hora. Geral aí. Boa tarde a todos e todas. Agradecer aí a Parelha Luísa, a satisfação, Érica. Obrigado pela oportunidade. E aqui eu confesso que eu sinto mais tranquilo, tá ligado? E a Ju tivemos a oportunidade de fazer um debate lá na USP, né, mano? Na tradicional Faculdade de Direito. E a minha sensação o tempo todo era de sair correndo, mano. Porque eu olhava pra trás o tempo todo e falava, mano, os caras vão me enquadrar, né, velho? Porque a gente, quando tá nesses espaços aqui, o bagulho é louco, é sempre suspeito de alguma coisa, né, mano? Tinha um quadro na parede que era o tamanho da parede do meu barraco, tá ligado? Tipo uma parada mais ou menos assim. No espaço desse aqui, né, mano, com toda essa energia, a mão tá suando, frio pra caramba, né, mano? Pedro, valeu aí pela oportunidade, Nath, tamo junto, tá ligado? E falar dessa parada do debate de drogas, mano, é muito complicado, não consigo nem pensar, é sempre assim, eu faço um monte de anotação, depois eu rabisco tudo, não sei nem por onde começar, mano, que é tão complicado pensar do ponto de vista, falar da periferia numa questão como essa, velho, penso todo num processo gigantesco que até meus parceiros ainda, meus irmãos, meus parceiros que ainda tá trampando lá na lojinha, tá ligado? Porque como pensar na política de drogas sem pensar primeiro nas pessoas que estão lá? Queira, quer não, antes de mais nada, eu quero falar que eu não estou falando que é importante nessa questão, mas de certa forma dar assistência para quem ainda não foi para o mundo corporativista, ainda que tem uma atenção. Eu penso nos parceiros que chegam na Liga do Funk, por exemplo, a entidade que eu represento, que ainda está tampando nas lojinhas, está na ponta. E sabe por quê? Porque também foi com uma parada de ir para o mercado de trabalho tentando procurar oportunidade, mas o mundo corporativista não aceita preto. Primeiro que o currículo não é currículo, tá ligado? É um papel desenhado com um endereço meio estranho, né, mano? Quando não é Viela 17, é Viela 5, com o telefone do seu Pedro do lado como contato, mano, como é que você vai ser empregado com uma parada de currículo? Quando alguém me pede o currículo, isso me dá um incômodo do caralho, tá ligado, mano? Porque eu fico pensando no seu Zé, na dona Ana, né? Na minha mãe, no meu pai, que teve a mesma falta de oportunidade que eu estou tendo hoje, né? De conseguir buscar uma oportunidade melhor. Também nem quero mais ir para o mundo corporativismo, prefiro ficar na situação que nós estamos aqui, trocando ideia, tentando resgatar cada vez mais e trabalhando pelas bandeiras do movimento funk, por mais que algumas pessoas ainda não aceitam, uns ainda até consideram, tá ligado? Falam, não, é legal, é maneiro, mas também não quer debater essa questão. Debater a questão da política de drogas é até também pensar na molecada que está no movimento funk, a molecada preta que está no tráfico, tá ligado? Como discutir essas questões? Eu acho que tudo isso é importante, mas eu prefiro discutir a questão também da legalização, da oportunidade e da possibilidade dos moleques se alimentarem para ir para a vida saudável, tá ligado? Queira, quer não, quem está na lojinha hoje ainda dá um trampo para sustentar a casa, sustentar a família, certo? É um debate extenso, e se a gente pensar nos modos como a gente é formado desde criança, desde as nossas brincadeiras, colocando de forma estúpida, que é desde polícia e ladrão, né, mano?
Mas na nossa rapaziada lá, na nossa molecada, ninguém queria ser polícia. Fala, tchau, tio, é você mesmo, vai no bagulho, tá ligado? Mas eu também tenho que ter uma preocupação, não puxando o pano pros caras, mas eu também tenho que ter a responsabilidade que esses caras que vai lá e depois sentam o pau em nós. Numa parada como essa, fazendo transmissão, se não tiver a responsabilidade do que eu estou te falando aqui, tem muito cara, mano, que tem tolerância às coisas que nós falamos, né? E tem ódio e não consegue entender. Vai falar o quê, tio? Esse cara tá colocando nós nesse BO, mas eu devo pensar também que os maiores dos praças que estão hoje na quebrada, ou melhor, dentro da corporação, é uma galera que vem da quebrada também. E a luta é pelo preto. E quem é esse preto? Se a gente pensar na instituição hoje militar, digamos assim, é a instituição pública que mais contrata preto na porra do bagulho, tá ligado? Olha a brisa, mano. Aí eu vou ficar contra o cara porque ele tá vestindo a farda? A farda é o problema, e não o negão que às vezes tá trajado nela, tá ligado? Então tem que pensar nessas consequências que bem colocou a Juliana aqui, que quando a gente sai, a gente tem essa preocupação como que nós voltamos. E se a gente perceber os modos que a gente dá dentro da quebrada, como que a gente como eu posso dizer, forjado a se comportar perante a lei, que de lei não tem nada, que os caras não conseguem nem prender, eles só conseguem te deter, quem prende é o delegado, a gente também tem uma linguagem tipo não senhor, sim senhor, certo? Ele já sabe pelo estereótipo da sua roupa, pela caminhada, pelo jeito que você fala, ele já sabe de onde é. Se você adaptar um pouquinho da sua linguagem, ele vai falar, não, já é um jovem estudante, entendeu? Ele fala um pouquinho melhor, ele até tem um comportamento diferente. Só que eu fico pensando na minha caminhada, quando eu cresci, né, da estrutura que eu cresci, a galera sempre colocou de uma forma assim, mano, a polícia mata, a polícia mata, a polícia mata, a polícia mata. Tio, a minha cabeça foi a mil. A primeira vez que eu fui pro rolê pra balada na madrugada, lá na favela do Pira, tá ligado? Pra não curtir meu bailezinho suave, irmão, a primeira coisa que eu trombo, velho, é quem não queria trombar. Era a viatura da Tático. A primeira oportunidade que eu fui, já me joguei pra linha do trem, tchau, filho. Naquela linha eu poderia ter ficado ali com um tiro na nuca, tá ligado? Então cabe a nós, que somos da militância também, fazer um processo de conscientização. E como que nós fazemos esse processo de conscientização? A palavra mais simples. É importante tudo isso que estamos discutindo e como que a gente consegue fazer esse processo de tradução para a molecada que está na quebrada. Certo? A militância, às vezes, a gente se perde, eu estou falando de modo geral, não o militante que está aqui, que a gente que faz ativa, tá ligado? Faz o corre, né? Tem uma galera que também está meio que, né, tentando passar o pano para si mesmo, que achou agora bonito a importância da militância e do ativismo. Eu sou militante desde quando eu nasci, mano, tá ligado? Eu passei a assumir essa bandeira do movimento funk depois, mas todo dia era militância, mano. Era pelo corre do alimento dentro da minha casa, era pela luz, é pelo aluguel que então continua. Então nós é preto, é favelado, tá ligado? É malandro nato, né, nessas questões de ser malandro, de poder ver de uma forma decente, a gente já começa a militar ali, é os nossos primeiros passos. Como é que a gente faz esse processo para levar para a molecada, trocar ideia, e a molecada passar a ter uma consciência? Entenda uma coisa, essas coisas que eu aprendo em diversos lugares, eu não estou conseguindo nem passar para minha mãe, é porque eu estou aprendendo de forma errada, tá ligado? Então tem uma questão de chamar a atenção de como que a gente pode sempre estar passando essa caminhada de uma forma muito mais simples para o nosso pessoal, dar uma ideia saudável, tá ligado? Passei a acessar o espaço da academia agora, porque eu joguei muita pedra também nos caras, eu falei assim, mano, eu tenho que ir lá hackear as ideias dos caras para levar para o nosso povo também, para a galera dar uma atenção. Certo? E é muito louco, velho, quando a gente chega na academia, porque é uma posição tão meritocrática para uma sociedade, porque na sociedade, parça, a galera fala assim, não, Dudu, você consegue, você dá um trampo, tio. Mas geralmente quem te indica para esse trampo, nunca ele vai assumir o trampo que ele te indicou, porque ele fala assim, ah lá, o Habib está precisando, tá ligado? A galera que te indica, ela não se coloca nessa condição. Então, quando a gente chega dentro da academia, essa fita também fala, pô, Bruno, é só você estudar um pouquinho a mais, você ter uma atenção, certo? Você vai bem nas provas, certo? Na moral, a academia é pouca ideia, não quero tirar 10, também não quero tirar 9, mas também não quero ficar independente na porra do bagulho. Eu quero estar lá dentro, militando e provando para essa galera que a maior parte que está na estrutura total é branco, e esse branco que eu estou falando é o branco comédia, não o branco que também é um povo simples que nem nós, que está correndo que nem nós, tá ligado? A gente também tem que fazer essa divisão, quem são essas pessoas que são solidários com a nossa correria também. Se a gente não passar a terceirizar a caminhada do que nós estamos fazendo, fudeu a porra toda, tá ligado? A gente vai começar a agredir uma galera também, vai começar a bater de frente, a gente vai arrumar problema para nós todos, certo? Passei a ter consciência que eu sou negro só quando eu entrei para dentro do movimento funk, mas até os meus 25 anos de idade eu falava, não, tio, sou, tá ligado? Eu sou mestiço, não, eu sou moreninho, eu era tudo menos negro.
Não tem uma questão de você trabalhar a sua autoestima. Então foi o funk que trabalhou minha autoestima, passou uma visão da responsabilidade que nós temos. Eu, como funkeiro, eu tenho a liberdade e o conhecimento de falar que eu também não sou a favor de tudo que acontece dentro do nosso movimento, tá ligado? É um movimento que ainda agride as mulheres, isso me deixa triste pra caramba, mas a gente tem que entender que isso não é responsabilidade do movimento, e sim da sociedade. Né? Ocupar os espaços, chegar e dar esse papo reto e falar assim, eu me coloco na condição de querer estar aprendendo o tempo todo, é foda, porque a galera às vezes não tem paciência, tá ligado? O fato de você ocupar determinados espaços por uma bandeira muito grande, quando passa então a tomar visibilidade, fudeu. Eles acham que você é obrigado a saber de tudo, entende? Te cobra pra caramba. Isso trava seu psicológico de tal forma que você fica travado, mano. Você não consegue, você acha um monte de coisa, talvez não tantos olhares, querendo uma perspectiva, achando que você vai trazer uma resposta séria, ou melhor daquilo que eles estão pensando, é uma resposta do caralho. E isso que nós estamos fazendo é um papel também de falar para fora do que nós estamos falando, tá ligado? Mas às vezes eu penso, será que é importante falar para fora ou começar a falar mais para dentro? Porque às vezes a gente quer falar para fora se não aprendemos nem falar para dentro, tá ligado? Que fita é essa? Vamos tentar pensar no que aconteceu antes do processo do impeachment que estava acontecendo, né? Uma boa parte de uma galera da militância achava que todo mundo que estava na rua pelo impeachment da Dilma era golpista, negativo, são pessoas desorientadas. E posso falar? Talvez a minha mãe estava lá, eu não descobri, mas ela era a favor do bagulho. E como é que eu ia trocar essa ideia e falar, mãe, na moral, na atenção? Ela falou, Bruno, na moral, você que tá louco. Sabe por quê? E ela que tá certa. Porque ela sai 8 horas da manhã, vai pra casa do patrão, passa o dia inteiro escutando Rádio Globo, o radinho dela, o forrozinho dela. Quando ela volta, ela só quer tomar o banhozinho dela, o quentadinho dela, certo? E vai assistir o quê? Jornal Nacional. Então ela fala, vixe, meu filho tá o quê? Tá usando droga? Qual que é a fita dele? Porque a associação de droga que tá construído para uma boa parte é de coisa ruim. Não que coisa que liberta o espírito e que te conecta com o divino, tá ligado? Se a gente voltar um pouco na história, a gente pode ver que a grande instituição, né, a Igreja Católica, a gente pode buscar, tentar entender que a questão da hóstia, até alguns anos atrás aí, era um pedaço de cogumelo. Que aquilo te dá uma conexão com o divino, tá ligado? O papel da maconha é esse também, velho. É te conectar ao divino, você transcender aquilo que você tem de conhecimento normal, certo? É importante discutir a legalização das drogas? Claro que é. É foda, é importante, isso aí vai dar uma atenção, vai fazer com que menos dos nossos vai para dentro da cadeia. O número da cadeia hoje está de mais de 620 mil, tá ligado? Isso é número. E se a gente começar a fazer número, eu falo, caraca, velho, eu vou travar. Eu peguei o papelzinho aqui, esse papelzinho não dá para fazer as contas. Mais de 620 mil hoje no sistema carcerário, a um custo acima de 2.000, 2.500 conto, caraca, para onde está indo esse dinheiro, mano? Certo? Se para estar dentro do sistema carcerário é 2.000 e poucos conto ao mês, quanto que eu penso que deve ser para a molecada estar na escola? Aí eu falo, pô, se é 2.000 para estar dentro da cadeia, mano, acho que para a molecada estar na escola, o Estado está gastando em torno de 1.500 conto, 2 contos. Não é nada, mano. É 350, 380 reais mais ou menos. Então o que é lucrativo? A molecada está na cadeia, certo? E não na escola. O foda disso, que o mesmo Estado que paga a conta é o Estado que recebe e o mesmo Estado que presta a conta. Como é que a gente vai molar a ideia desses caras, entendeu? A gente tem que fazer essa parada que nós estamos fazendo aqui, ó. Se conectar em rede, trocar uma ideia, passar visão sem agredir, entendeu? Chamar mesmo, trocar uma ideia, ser paciente, entender que essas pessoas que às vezes pediam pelo impeachment não eram golpistas, eram desorientados. Golpista é esse vacilão aí, o Michel Temer, como é o nome lá do Lex Luthor lá? O de Moraes lá, esse mano aí é do mal mesmo, entendeu? Esse mano é perigoso pra caralho. Certo? Tem outros aí, o Célio, esses manos que tá vendendo a caminhada lá para fora, entendeu? Esses caras são golpistas, né? Eles têm a mídia tem esse poder. O movimento funk, ele também é reflexo desse poder midiático que entra dentro das nossas casas sem pedir licença, começa a contaminar literalmente a cabeça das nossas crianças. Olha a projeção, hoje um movimento com quase 20 milhões, preto pra caralho, viu, mano? Acho que não tem outro movimento tão preto quanto o funk. Tô falando de ancestralidade, tô falando de quebrada, tô falando de dança, tô falando de ritmo,
certo? Estou falando do beatmaker ali, que não deixa de ser o atabaque eletrificado, certo? É uma molecada de resistência, é uma molecada que saiu às vezes, mano, da segunda série, não deu continuidade, tá ganhando dinheiro pra caramba. É isso que tem que passar pra nossa molecada, que eles têm que ter estrutura mesmo, tem que ganhar dinheiro sim, tem que vestir do bom e do melhor, mas eles têm consciência de voltar pra comunidade deles e eles passar uma visão sadia, certo? Com todas as vertentes que nós temos hoje aí, seja o funk putaria, seja o funk ostentação, seja o funk proibidão, seja o funk soul de Timaya, que é foda pra caralho, certo? Seja qualquer dessas bandeiras, ele é reflexo. E contrariando algumas ideias que tentam falar que o movimento funk ele não é político, ao meu ver, né, como funkeiro, e curto pra caramba essa parada, é um movimento mais político que tem hoje, porque ele coloca como espelho e reflexo da sociedade que nós vivemos. Se o funk tá falando de putaria pra caralho hoje, é porque há 10, 15 anos atrás, teve vai dançando na boquinha da garrafa, certo? Tem programa escroto que nem o João Kleber, tem tipo Big Brother pra caramba, essas coisas que tem contaminado. Como que a gente utiliza desses espaços, desse mecanismo, dessa estrutura de poder que nós temos para fazer um debate mais puro, de conscientização e fazer que esse debate também da política de drogas chegue na base e tirar a molecada que está trabalhando dentro da lojinha. Essa molecada está trabalhando dentro da lojinha, certo? Por falta de oportunidade também. É o mesmo cara que às vezes ele não teve, né? Porque tem que ter coragem pra caralho, mano. Tem que ter cunhão, tantas minas, certo? Tem que ter coragem pra caralho. Os mano tem que meter as caras pra ir pra lojinha, certo? Aquele que não teve essa capacidade de ir pro bagulho, eu não tive esse bagulho, certo? Eu passei pelo submundo, mas meu negócio foi meter as caras nas pistas, certo? Pra pegar a saída de banco. Eu tinha apetite para fazer outras caminhadas. Mas outros que achou que um outro caminho era melhor ir para dentro da corporação, certo? Tem uma frase, assim, da música de um rap muito foda, velho, que é o MV Bill. Ele fala um trecho assim, ó: o sistema faz o povo lutar contra o povo, e na verdade o nosso inimigo é outro. O inimigo usa terno e gravata, e ao contrário a gente aqui é que se mata, através do álcool, através da droga. Quando ele fala esse barato, mano, tipo, veio como um tiro de fuzil na mente pra você falar: caralho, o bagulho tá milhão mesmo, certo, parça? Como é que a gente vai discutir essas questões? E discutir a política de droga é só falar de cocaína, de maconha? É só falar de lança-perfume que tem matado muito mais que o crack, que ainda dá tempo de viciar? Às vezes a moleca tá usando o lança-perfume, o maldito loló, é uma viagem só, certo? Perdi uma cacetada de moleque nos fluxos que está acontecendo aí. Eu sou do funk e não concordo com o fluxo. E a galera tem que entender que a questão do fluxo não é a responsabilidade do funk, é a responsabilidade da ausência de políticas públicas. Eu quero discutir essas coisas também, mas eu quero discutir a droga do século XXI, que todos nós aqui, acho que poucos vão se salvar, que é o WhatsApp, velho. Certo? Quem que não está contaminado com isso aqui? Nem sei se tem tratamento. Tem tratamento, Nath, lá no Edley, que eu já estou viciado, eu já estou colando as placas, entendeu? Televisão, mano. Certo? Ela está mexendo com a cabeça de todo mundo, ela forma, ela manda e desmanda, ela coloca presidente, ela tira presidente, ela coloca quem ela quiser, velho. Então é um bagulho muito louco, parça. Entende? Então como é que a gente vai desenrolar essa caminhada? Estava trocando ideia com uma parceira essa semana, que estava tirando os dias dela lá, velho. Foi forjada. Sabe por quê? Porque mora dentro da quebrada, não tem uma estrutura. O companheiro dela estava na missão, como os caras deram uma batida na casa, toda a estrutura era do companheiro dela, mas ela acabou segurando essa situação. E se a gente pensar e levar isso para dentro do presídio feminino, as minas têm menos atenção dos caras que estão lá dentro, certo? Os humanos acabam abandonando, a questão de higiene é pior para elas, apanha também pior, certo? É uma estrutura muito mais complicada. Então, para eu trazer toda essa questão de discutir a política de drogas, eu quero saber a forma que a gente consegue destruir, né? Destruir literalmente esse movimento, né? Esse movimento chamado Estado opressor genocida, que ele não é só genocida do povo negro, é um genocida cultural, porque tudo que nós tentamos fazer, desde o samba, certo? É secular essa fita, é desde o samba, desde o rap na década de 90, agora com o funk. O dia que eles tentarem fazer alguma coisa, ou embranquecer o movimento funk, que nem estão tentando fazer agora, vamos ver qual que é o próximo ritmo que eles vão tentar perseguir, criminalizar, criar leis anti alguma coisa, anti-vadiagem, que é esse tipo de leis que eles colocam, né? Pro samba era a lei anti-vadiagem, agora é a lei anti-pancadão, tá ligado? Que está sendo tramitado no Senado, acredito que algumas pessoas tenham acompanhado, certo? E a gente vai para as cabeças, mano. E na moral, se eles dessem uma brecada nessa fita aí, a gente ia tumultuar, velho. Ia virar casinha de cabeça para baixo. Imagine 20 milhões de pessoas aí na rua tumultuando. Coloca, certo? Tira e coloca. Mas enquanto não mexer também no bolso da molecada, a molecada não vai se conscientizar, porque a molecada tá enchendo o bolso e a cota é deles, entendeu?
É nós que está ali na militância, né? Através da Liga do Funk, fazendo papo das rodas de conversa, discutindo qual é a responsabilidade, falando para substituir, ou melhor, conscientizando, que quando a gente fala para substituir, a gente está oprimindo a ideia e não está explicando o que é. Parça, é o seguinte, esse novinha que você fala aí, você não parou para entender que às vezes é uma criança de 7 anos, certo? Que isso aí pode ser pedofilia cultural? Troca essa ideia, parça. Certo? Falou, caralho, tio, nem tinha parado para pegar essa visão mesmo, entendeu? Você tá certinho, né? Que da hora essa missão. Então essa molecada mesmo, mano, a gente tem que tentar de alguma forma conscientizar. É um processo totalmente artesanal. Ó, vai com calma, certo? Por esse caminho não. Você vai falar de proibidão, você vai falar de polícia, olha o que aconteceu com o MC Primo, MC da Leste. Essa molecada foi associada a uma porrada de coisa, entendeu? E fora que tentam associar o nosso movimento o tempo todo às facções criminosas. Né? Ou seja, tudo isso que eu estou te falando, talvez eu não tenha fala acadêmica para trazer um monte de resultados e pesquisas. Eu admiro pra caralho quem tem essa capacidade, essa intelectualidade de fazer todas essas coisas, mas muitas das coisas que eu estou te falando aqui é o que eu vivo na realidade. É o que eu estou vivendo na experiência. Estou todo dia. É um mano ali que chega para pedir 13,80 para pegar o busão para conseguir ir para a nossa unidade. Então também discutir essas questões, pensar na política de drogas também, discutir a questão da mobilidade urbana. Não adianta eu também só pensar lá na base e também não conseguir trazer ele pelo centro, ou do centro para a quebrada também, que é importante fazer essa ponte de lá para cá o tempo todo, tá ligado? Essa questão de ter orgulho, que é da quebrada, é da hora, mas eu não quero morrer pobre pro resto da vida não, irmão. Quero andar decente, certo? No estilo, quero andar que nem patrão também. Dar oportunidade pra molecada que vive. Eu acho que essa resistência que nós fazemos é porque nós também queremos compartilhar das melhores coisas que os caras usam, tá ligado? E é isso aí, tamo junto. Bom, então, vamos receber contribuições, né? O microfone aberto, que é uma atividade para todas e todos estarem aqui falando, contribuindo com a gente. Então, por favor, quem quiser, chega aqui do lado para a gente poder fazer a transmissão também. Agora tem 200 pessoas assistindo, não é? Online? Tá massa. Então, microfone aberto, para quem quiser falar. E aí? Eu queria... Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Em nome do Revira Morte, eu gostaria de fazer um poema que eu mesmo fiz referente às pessoas que dormem na rua. O nome do poema é Carência e Pobreza. A carência e a pobreza, no fundo, é riqueza, para quem sabe analisar. Pobre eu ando, sem peso e sem despesa. Não pense em chorar, carente caminho, sem carinho e sem um lar definitivo para morar. Mas sempre encontro um ninho para me descansar. Eu sou filho adotivo de um passarinho que me ensina o caminho de amar a todos os seres que no mundo há. Pedro. Na verdade, o microfone é compartilhar com a cadeira também. Quem quiser pode chegar pelo microfone e sentar. Mais alguém? Chega mais, por favor. Boa tarde, meu nome é Isabel, tenho 39 anos, sou ex-moradora da Cracolândia, usuária de crack, e o que eu tenho a falar aqui hoje é que muitas vezes quando eu saía da minha casa com dinheiro para usar crack, bonita, toda boazinha, eu chegava aqui, usava a droga, me entregava e o mundo olhava para mim como se eu fosse um lixo. E nesse mundo, não é quer dizer o ser humano, nós negros, pretos, mas nesse bando de filha da puta de polícia, que dá na cara da gente, bate na gente.
Mas por que eu comecei a usar o crack? Porque eles mesmos me ensinou. E hoje, o que o governo quer? O governo quer acabar com a Cracolândia, que foi ele que autorizou. Foi o governo que colocou a Cracolândia. Se o governo não tivesse colocado, ele não estava aí, tirando vida dos inocentes. Tem mãe que não consegue dormir, que não consegue comer. Eu estou aqui hoje, eu estou internada no CAPES, mas a minha cabeça está aqui na Cracolândia, porque eu tenho uma filha de 19 anos que está aí nesse meio. E eu não consigo tirar. É difícil para mim. É difícil para mim, é difícil para minha família, é difícil para muita gente. O crack, ele entra no sangue. É difícil sair. É difícil, mas se você olhar para trás e ver quantas pessoas já saíram, quantas pessoas teve força, alguém para estar do seu lado e falar assim: ei, você consegue, você tem força, se você lutar contra isso, você vai conseguir. Se você for a mulher de verdade que você tem dentro de você, amando a sua família, você vai conseguir sair. E eu estou conseguindo porque tá com dia, desculpa gente, foi dia 21 de dezembro, eu lembro até hoje, eu vim aqui na Cracolândia, aí eu peguei 50 contos de crack e mais 100 contos de pó, o companheiro que estava comigo, os pés todos inchados, a cabeça doendo. Aí quando eu cheguei perto das Casas Bahia, lá em cima, a minha bolsa estourou. Aí o meu ex-marido falou assim: você não vai para o hospital não? Aí eu falei: não, vou fritar aqui, vou usar essa droga todinha. Eu com a bolsa estourada, toda cheia de sangue, o policial veio e deu uma bica na minha barriga. Deu uma bica na minha barriga que foi a hora, eu soltei tudo, saí correndo, fui direto para Santa Casa e meu marido junto. Cheguei lá, eu tive uma parada, meu filho nasceu morto. Foi Deus que deu vida para o meu filho. Porque hoje, ele está com 6 meses de idade, é um bebê lindo, maravilhoso. Agora vai lá você, bate na porta de um filho da mãe desses policiais e dá um tapa na cara dos filhos deles. Claro que a gente não pode fazer isso, na cara dele mesmo. A gente somos injustiçados, jogados como lixo, maltratados, humilhados. As pessoas que estão usando crack, a Cracolândia que existe, é porque cada um tem seu motivo. Cada um tem seu motivo. Ninguém vai usar crack à toa por nada. Ninguém vai usar por nada. Alguém tem um motivo para estar lá usando. Perdeu dinheiro, perdeu casa, perdeu marido, perdeu filho, perdeu mãe, perdeu amigo, perdeu colega, perdeu emprego. Teve gente que falou: eu vendi meu carro para salvar minha mulher, para comprar um barraco para minha mulher. E hoje eu estou aqui. Tem gente que fala: eu vendi minha moto para me poder sustentar a minha mulher, porque a minha mulher é usuária e eu também vou usar junto com ela. Mas não é assim, do jeito que eles pensam, que eles vão acabar com o crack. Não é desse jeito. Para tudo nesse mundo tem diálogo. Os usuários de crack, você não pode chegar gritando com eles, xingando e batendo, porque a droga é um negócio que domina a mente. Domina de verdade. E na hora que ela domina, ele fica dominado, ele fica transtornado. E se você vai lá, xinga, grita, polícia dá aquele tiro de borracha, spray de pimenta, dá paulada, dá cacetada, nem tiro de verdade mesmo, o usuário de crack vai se revoltar. E quanto mais crack eles veem, quanto mais eles vão querer. Os polícias não estão atirando os usuários do crack. Os polícias estão colocando os usuários para usar. Então, já que ele está usando, ele vai segurando, porque o BO é louco. Eles nem sabem o que eles estão fazendo, ele está provocando. É só isso que eu queria falar. Obrigada.
Eu sou um ex-funcionário da Fundação Casa, eu sou um agente de cultura, um pesquisador, e eu estou debruçado numa questão que a gente já teve uma primeira notícia, né, que foi aquela questão dos 400 quilos de pasta base de cocaína, e essa semana os 600 quilos de cocaína no avião da fazenda do Blairo Maggi. Né? E aí, como pensar em políticas públicas antidrogas numa situação dessa? Porque é um senador da República. Né? E aí a gente fica aqui embaixo discutindo essas questões, de uma certa forma lutando contra elas, só que a gente tem os traficantes lá em cima. E aí? Né? É mais uma provocação, eu sei que essa resposta é difícil, a gente vai demorar, sei lá, séculos para conseguir resolver essa matemática, mas como lidar com isso hoje? Né? E aí, quem puder somar essa discussão, eu agradeceria. Uma hora vai voltar para cá, a gente vai falar também, ou se vocês quiserem falar, depois vocês quiserem, vocês podem também. Vamos? Mais pessoas? Mais. Pronto aí, Natália. Eu não aguento. Bom, eu queria falar um pouco sobre a provocação do companheiro ali de trás, que falou sobre esse negócio de como que a gente vai construir uma política de drogas, quando, na verdade, os grandes traficantes mesmo, né, eles estão no poder. Eu acho que eu tenho sempre falado sobre isso, que o grande problema da política de drogas hoje no Brasil não é só essa questão da guerra, né? O fato de ter algumas substâncias que têm a proibição de circular, ela oferece uma grande ameaça à democracia. Por quê? Porque para a circulação dessa droga acontecer, ela precisa corromper todos os espaços de poder, né? Porque não existe tráfico de drogas sem a anuência dos estados e sem a anuência das pessoas que estão no poder, seja no Senado, seja no Judiciário, seja na polícia. Eu acho que a gente fala muito da polícia, né? O cidadão que também está ali ganhando pouco, é um trabalhador que, inclusive, o Estado deveria ver essa condição, porque é a categoria que mais se suicida também, né? Esses policiais, de fato, têm um treinamento militarizado, esse treinamento que, de fato, desumaniza o sujeito e faz com que ele não enxergue no outro um sujeito igual, ele enxerga no outro inimigo, e o Estado coloca preto para matar preto, né? Essa é a verdade, porque a cor da corporação que está ali ganhando mais baixo, etc., mesmo que a gente saiba que é muito violento, etc., a gente sabe que o Estado põe preto para matar preto. Só que aí, quem de fato vai lucrando com todo esse crime, etc., são as pessoas que estão lá no poder, lucrando, não só porque administra o crime, como é o caso de Faso, não é o primeiro senador e também atual ministro da Agricultura, né? O cara tem ele tem uma fazenda de soja que, em tese, a circulação acontece por caminhão, só que tem 10 pistas de helicóptero lá, gente. Eu não consigo entender. É uma rota de tráfico mesmo, o helicóptero do Aécio. Então, esses sujeitos estão em alto poder do Estado brasileiro. O Senado não é um poder menor, no Judiciário, estão no Legislativo. E aí, como que a gente vai construir uma política? Porque é isso, eles não estão interessados em acabar com essa política, eles estão interessados na guerra, porque eles lucram na nossa guerra, porque isso ameaça a nossa democracia, porque se eu tenho uma mercadoria que precisa circular e isso precisa acontecer fora da lei, eu corrompo todos os agentes públicos, desde o policial que aceita que aceita a propina, até do sujeito que está lá no STF, que até então era secretário de Segurança Pública de São Paulo, e tinha uma mediação aqui, diferente aqui no estado de São Paulo, é por isso que aqui não tem troca de tiro, com a organização que cuida aí dessa distribuição do varejo aí das drogas e organiza o processo aqui na cidade, que eu não vou citar nome, enfim,
mas que todo mundo sabe e é sabido no estado de São Paulo. Né? Porque não é porque aqui não tem troca de tiro toda hora no morro que não tem tráfico de droga, ou se tem. Quem que administra isso aqui? Né? Isso acontece também com a anuência do Estado. Então, assim, é uma coisa que é muito perigosa para a nossa democracia. A democracia é uma coisa que é muito perigosa para que a gente se sinta protegido por esse Estado. É por isso que ele é genocida. Ele precisa do nosso genocídio para que essas pessoas que estão no poder continuem lucrando. E aí, nesse sentido, eu acho, cara, que nunca vai ter aquele momento que a gente espera da Ágora. Então, agora estamos todos aqui e vamos construir uma política desenhada no papel e, a partir disso, ela anda. Né? A política, ela está todo dia acontecendo e ela está o tempo todo em disputa. O que a gente está fazendo aqui, ele é um processo político também, porque senão a gente acha que a política acontece só dentro dos espaços que decidem essa política. Mas quanto mais o povo toma poder político e se organiza para cuidar dos seus territórios, os trabalhadores para cuidar dos seus serviços, porque o que os trabalhadores de São Paulo estão passando agora, resistindo com práticas que tenham a ética do cuidado calcada na redução de danos, uma ética que fortaleça a autonomia dos atendidos, seja na Rede Sul, seja na Rede Sul, seja nas ONGs, é um processo político de resistência também, porque os trabalhadores eles estão sendo ameaçados, os trabalhadores eles estão sendo intimidados e obrigados a mudar a prática de cuidado com os usuários dos serviços. Né? Isso é uma prática política de resistência, né? Uma prática de consciência e tomada de consciência desses trabalhadores. Né? Esses trabalhadores estão, inclusive, colocando em risco a forma como vão se sustentar e sustentar suas famílias para resistir na prática da redução de danos. Esses usuários que se organizam e que vêm aqui e que estão em outras ONGs e outros lugares, inclusive tomando consciência e dizendo: eu não quero essa política para mim, bala de borracha, spray de pimenta, não é política para mim, é um processo de resistência, ele é política. É por isso que essa semana acontece, por conta disso. Porque a gente sabe que tem muita gente se organizando em São Paulo e muita gente fazendo coisas em São Paulo, e a gente achou que era o momento mesmo de juntar todo mundo. A gente está em várias reuniões, várias coisas, e sabe do que está acontecendo, e está acontecendo também um processo político de muita resistência na cidade de São Paulo. Porque aqui, quando o fascismo chega, a gente também vai ter um campo de resistência que consegue se organizar o suficiente para dar respostas. E mesmo que a gente saiba que o Redenção está sendo lançado, a gente sabe que a gente está, de fato, incomodando o prefeito dessa cidade. Né? Ele não recuou à toa na questão das internações, inclusive recuou no discurso. Ele recuou porque o Ministério Público agiu, porque nós que somos um movimento social, estava lá no Ministério Público, porque a gente foi lá e ajudou, porque a gente ajudou a construir, inclusive, a petição e a defesa na Defensoria Pública. É porque a gente vai, quando precisa se reunir 19 entidades para fazer a fiscalização e falar para esse prefeito: você não vai fazer política nessa cidade se a gente não tiver essas 19 instituições fiscalizando para onde as pessoas estão sendo internadas, para onde essas pessoas estão indo, qual que é o protocolo dessa política. E o construir a política é esse cotidiano mesmo. Às vezes a gente vai construir uma política nova, vai construir porque a gente quer, e às vezes o processo é de fiscalizar e dizer: daqui onde está, não vai voltar. Nós não vamos admitir internação compulsória, seja na cidade de São Paulo, seja em nenhum outro lugar, porque as pessoas elas não devem ser presas por outros motivos, presas dizendo que não é cadeia, mas a gente sabe que esses lugares para os quais as pessoas estão sendo internadas, elas sofrem vários maltratos, várias pessoas somem, várias pessoas perdem um vínculo com os técnicos que acompanham. A gente tem relatos gravíssimos de gente que achou que no dia da operação da Cracolândia estava indo para o albergue, e quando chegou lá estava no João de Deus, e ficou em cárcere privado, porque o sujeito estava lá dizendo no final de semana inteiro que queria sair de lá, e ele não pôde sair. Ele foi medicado, ele conseguiu sair, porque a técnica a qual ele tinha vínculo no território da Cracolândia ligou e ameaçou chamar a imprensa para que o sujeito pudesse sair. Isso daí é cárcere privado. Né? Vamos dar nome às coisas. Isso não é internação, isso não é programa de redenção. E a construção da política, ela é assim, ela é todo dia, ela é na resistência, ela é a gente também dando respostas e atrapalhando os planos de quem quer, de fato, acabar com as nossas vidas. Eu acho que assim a gente segue disputando quais são os rumos dessa política. Não é só na urna, não é só quando tem eleição, é participando dos espaços que tem de fiscalização, é se encontrando, é se abraçando também, porque quando a gente se encontra, a gente se fortalece, a gente percebe que não dá sozinho, e é isso que dá coragem para que a gente continue seguindo e andando. Não à toa os baianos estão aqui, porque na verdade foi essa galera que inclusive me resgatou uma perspectiva de atuação política que não fosse só a prática do cuidado da redução de danos,
sem uma intenção, sem uma disputa política, uma disputa dos valores, uma disputa de um projeto maior de sociedade. Então essa semana ela tem esse caráter, porque não é só São Paulo que se organiza, né? Assim, o Brasil todo construindo um campo cada vez maior de gente que vai dizer que a política de guerra é a política que não serve, essa política de proibição só serve para nos matar, e é contra esse projeto que nós vamos lutar e construir, propor outra política. A proposta a gente tem, né? Jeito de fazer a gente tem, a gente só precisa mesmo estar no lugar certo para conseguir pensar quais são os rumos das políticas das cidades. É isso. E aí, gente, mais contribuições? Venha,